Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Erickson e nós vamos resolver 5 atividades sobre estatística. E nessas atividades, nós vamos falar sobre média, sobre mediana e a média também quando ela vem distribuída em classes. Então, se você vai prestar o Enem e ainda não domina esses assuntos, fica comigo até o final que eu vou te ajudar. Então, na questão número 1, temos a tabela seguinte informa a quantidade de pessoas que compraram ingressos antecipados de um determinado show, cujos preços eram modificados semanalmente. Então, temos aqui a coluna dos ingressos, que custavam de 50 a 75 reais, onde 300 pessoas compraram, né, ali na primeira semana, e aí foram aumentando sucessivamente. E aí ele pede lá no final o percentual de pessoas que adquiriram o ingresso por menos de 125 reais. Então, as pessoas que adquiriram os ingressos a menos de 125 reais são todas as pessoas que estão distribuídas nessas três classes aqui, tá bom? Vamos ver na próxima página aqui como é que se constrói essa resolução. Bom, então nós podemos escrever todas as 300 pessoas que estão nesta linha aqui, que compraram o ingresso a menos de 75 reais, tá? Todas as 640 pessoas que compraram ingresso a menos de 100 reais. E nós podemos também colocar essas 500 pessoas que pagaram menos de 125 reais. Por que menos de 125 reais? Porque as pessoas que pagaram 125 reais, elas já estão nessa outra classe aqui, tá bom? Essa barrinha aqui significa que o valor de 125 está exatamente nesta classe. O de 150 já vai para a classe seguinte, tá bom? Então, quando você ver essa barra, seria o limite desse valor, tá bom? Então, vamos incluir aqui também o 500 e vou dividir pelo total de pessoas que compraram ingressos, tá? Que é 3.600, ok? Somando ali todos os valores, nós temos 1.440 dividido para 3.600, que dá exatamente 0,4. O que significa esse 0,4? Que dá 40%, ok? O que corresponde à nossa alternativa A. Questão número 2. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtido com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então temos aqui a taxa de desemprego, certo? Ele pede lá no final a mediana da taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009. Bom, então quando ele pede mediana, o que eu devo fazer? Eu devo colocar todas essas informações do meu gráfico em row, ou seja, em ordem, geralmente em ordem crescente, para ficar mais fácil, tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou pegar cada um desses valores, né, 6,8, 7,5, 7,6, colocar cada um deles em ordem, tá bom? Vamos aqui para outra página que eu vou mostrar melhor. Está aqui o gráfico e aqui está todas as minhas informações em row. 6,8, 7,5, 7,6, novamente o 7,6, tá bom? E agora o que eu devo fazer? Se aqui eu tenho 14 informações, ou seja, 14 valores, eu devo pegar sempre na mediana o termo central. Como aqui eu tenho uma quantidade de valores par, ou seja, 14 valores, né? Eu vou pegar os dois valores centrais, ou seja, o termo 7 e o termo 8, tá bom? Bom, o que eu devo fazer agora com esses dois valores? A média entre eles. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o sétimo termo mais o oitavo termo e dividir por 2, certo? Vai ficar assim, 7,9 mais 8,1 dividido por 2, ou seja, o resultado vai dar 8, né? 16 dividido por 2, 8, o que significa que a taxa de desemprego nesse período foi de 8%, que é a nossa alternativa B, ok? Então, vamos fazer a nossa questão de número 3. Nas principais concentrações urbanas do país, trabalhadores de baixa renda percorrem grandes distâncias a pé. Outros pedalam muitos quilômetros para usar uma condução a menos, deixando a bicicleta em estacionamentos próprios. A tabela a seguir mostra os resultados de uma pesquisa sobre a faixa salarial dos funcionários
de uma empresa que usam bicicleta para ir ao trabalho. Então, temos aqui mais uma vez a tabela que a distribuição está em faixa salarial, né, que vai de 350 a 450 reais, que são 380 funcionários. De 450 reais a 550 reais são 260 funcionários. E assim por diante, até um total de 1.200 funcionários. Então, vamos à resolução dessa atividade. Bom, para descobrir a faixa salarial desta empresa, né, desses funcionários que usam bicicleta, eu devo fazer o quê? Somar todos os funcionários, que já está aqui, 1.200, e vou fazer o quê? Pegar esses 380 funcionários e multiplicar pela média dessa classe. Quanto que é a média dessa classe? Basta somar os dois valores e dividir por 2, tá bom? Então, se eu somar 350 com 450, vai dar 800, dividido por 2, 400. Ou seja, o meu primeiro valor é 400 vezes 380. Vamos ver como é que fica? Está aqui, ó, 380, que é a quantidade de funcionários, vezes 400, que é a média dessa classe, tá bom? Mais 260, que é a quantidade de funcionários aqui, vezes 500, que é a média dessa classe. Ou seja, somei os dois valores e dividi por 2 novamente, tá? Veja, 1.000 dividido por 2, 500, mais 200 funcionários, que é essa quantidade aqui, multiplicado por 600, que vai ser a média dessa classe. Ou seja, aqui vai dar 1.200 dividido por 2, 600. E assim por diante. Cada um desses valores, tá bom? Eu multipliquei cada um desses valores aqui, tá? Pela média de cada uma dessas classes, ok? Fiz aqui o meu somatório e dividi pela quantidade de funcionários que tem a empresa, certo? Então, fazendo aqui 380 vezes 400, 260 vezes 500 e assim por diante. E repetir aqui o meu 1.200. Quando eu somo todos esses valores, eu tenho 678.000 dividido para 1.200. Você pode cortar aqui os zeros para facilitar a sua conta. E quando você divide, você terá R$ 565, que é a média salarial desses trabalhadores, tá bom? Que corresponde à nossa alternativa E, ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 4. Na tabela seguinte estão representados os resultados de um levantamento realizado com 180 turistas em Canoa Quebrada, Ceará, no mês de dezembro, sobre os gastos diários com hospedagem. Então, mais uma vez, tem a tabela aqui dividida em classes, né, o valor dos gastos em reais, e aqui a quantidade de pessoas, a qual eu não sei aqui quantas pessoas tem nessas três últimas classes. Mas o que me facilita é que eu sei que são 180 turistas, certo? E aí quer saber justamente quanto que vale x, ok? Bom, primeira coisa, eu vou ter que somar todos esses valores aqui e igualar a 180. Vai virar uma equação de primeiro grau. Tá aqui, ó. 30 mais x mais 24, né? Tá aqui. Mais 2x, representado aqui de novo, mais x sobre 2. Tudo isso tem que dar 180, que é o total de turistas, certo? Bom, eu vou passar aqui o 30 mais 24, né, que vai dar 54, para o outro lado, vai ficar menos 54. E já somei aqui o x com 2x, que dá 3x, e repetir o x sobre 2 bem aqui, certo? Bom, subtraindo 180 por 54, eu vou ter 126. E fazendo aqui a soma do 3x com x sobre 2, eu posso fazer da seguinte maneira, para ficar mais fácil, sem ter que tirar MMC, tá bom? Você faz assim, ó, 2 vezes 3x dá 6x mais x, 7x. Mais uma vez, quando eu tenho uma fração somado com o número inteiro, basta que eu faça assim, 2 vezes 3 mais x. Então, 2 vezes 3, 6, mais x, 7x. E repete 2 aqui embaixo. Esse 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, vai dar 126 vezes 2, 252. E o 7 que está multiplicando x, nós vamos passar para o outro lado dividindo. Quando eu faço a divisão, temos 36, que é a nossa alternativa D. Ok?
Agora nós temos a questão de número 5. Os dados a seguir referem-se ao tempo em horas que os pacientes hospitalizados dormiram durante a administração de certo anestésico. Então temos aqui o tempo em horas, de 0 a 4 horas, de 4 a 8 horas, e assim por diante, e aqui a quantidade de pacientes, certo? Aí vem, os pacientes dormiram em média 10 horas correspondem a que porcentagem dos pacientes que tomaram esse anestésico? Então, para saber quem dormiu em média de 10 horas durante a administração desse anestésico, basta olhar aqui nas classes e tirar a média dessas classes. Então, eu vou fazer o quê? 0 mais 4 dividido por 2 não é 10. 8 mais 4 vai dar 12 dividido por 2, 6. Aqui sim, ó, 8 mais 12 vai dar 20 dividido por 2, 10 horas. Então, essa é a classe dos pacientes que dormiram em média de 10 horas. Vamos ver? Fiz aqui, ó, 8 mais 12 dividido por 2 igual a 10 horas, que é o que nós pretendíamos descobrir, certo? Então, são quantos pacientes que dormiram em média de 10 horas? 24 pacientes, certo? Então, são 24 pacientes, num total de quantos pacientes? Soma isso aqui tudo para nós sabermos o total. Está aqui, ó, no somatório. Então, são 24 pacientes, num total de 80 pacientes. Divide ou simplifica se achar melhor. Simplificando por 8, né? Deu 3 sobre 10. Ou seja, 30% dos pacientes dormiram em média de 10 horas. Se esse vídeo fez sentido para você, se você conseguiu compreender, curte, compartilhe e comenta o que você achou desse vídeo. Se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva e ajude o nosso canal a crescer. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!